Oi, gente, o tema de hoje é PL 1904, que altera o artigo 128 do Código Penal, que prevê a alteração para limitar as hipóteses de aborto legal ao limite de 22 semanas de gestação. É importante dizer, até para acabar com a fake news, eu tenho visto muita gente vir dar opinião, mas ninguém explicar o que está acontecendo. A PL não proíbe o aborto. A PL não criminaliza o aborto. O que ele estabelece é um limite legal para o aborto legal, com perdão da redundância. Ou seja, o aborto em caso de estupro ou violência contra a mulher, estupro, continua sendo válido, continua sendo legal. O que ela proíbe é que o aborto aconteça após a 22ª semana. Como é hoje? Hoje não existe limite. Ele pode ser feito em qualquer momento da gestação. Se mudar, a mulher só poderá fazer até, a mulher cis, até, ou as mulheres que engravidam, até a 22ª semana. Gustavo, você é a favor do aborto? Não. Eu, pessoalmente, particularmente, sou contra o aborto. As minhas convicções pessoais e filosóficas são contra o aborto. Agora, as minhas opiniões pessoais e filosóficas devem encontrar limite no interesse maior, no interesse real, no interesse da sociedade. A realidade do Brasil é que há muitas mulheres estupradas diariamente e que engravidam. E o pior, são mulheres que ou são engravidadas dentro de casa por padrastos, tios, parentes, pais, ou mulheres pobres. E estas mulheres, muitas vezes, ou não descobrem a gravidez antes da 22ª semana, ou têm medo de contar do estupro e da gravidez, e isso só vem à tona quando está indisfarçável, e este caso é típico daquelas mulheres que são estupradas dentro da própria casa. Nessas situações, as mulheres já subjugadas, violentadas e com medo, às vezes até da própria mãe, escondem ao máximo a gravidez e ela só vem à tona quando ela se torna disfarçável. E muitas vezes após a 22ª semana. Como condenar estas mulheres a carregarem o fruto de uma violência do seu ventre e a serem mães de um fruto de violência? A realidade destas mulheres não é a realidade dos 5% ali de classe média ou do 1% que vem a público ser contra o aborto. Normalmente quem vem trazer, ser contra este aborto após as 22 semanas são pessoas de condições e classes sociais que acham um absurdo alguém não saber que está grávida antes da 22ª semana. E isso é uma realidade para muitos brasileiros, e esses brasileiros tapam os olhos para o Brasil real, o Brasil das favelas, o Brasil das comunidades. Não podemos tapar os olhos para esta realidade. Gustavo, mas a minha religião, siga a sua religião, mas não queira impor os princípios da sua religião aos outros. Debates jurídicos, debates legais, quando você entra numa sala, você tem que deixar a sua religião lá fora. Porque muitas vezes, onde entra a fé, ou quase sempre, onde entra a religião, falta a razão. E a religião é importante para mim, intimamente. Não cabe a mim impô-la àqueles que não seguem esses princípios religiosos. E não podemos utilizar a religião como bandeira para defender qualquer que seja a política social. Percebam que o que divulgam por aí é que há proibição de aborto. Não, não há. Divulgam por aí que vão criminalizar a mulher que fizer o aborto, ainda com aborto e estupro. Não, não é o caso. O que vai acontecer é a criminalização do aborto ocorrido após a 22ª semana. E não podemos tapar os olhos para a realidade. A lei não estabeleceu limite justamente para deixar ao alvedrio da realidade, ao alvedrio dos fatos, a análise, até porque não judicial, da real necessidade de se fazer aquele aborto após as 22 semanas. Gustavo, mas ali já está se matando um bebê. Vale dizer que no direito brasileiro, a capacidade civil
surge com o nascimento com vida. Ou seja, para o direito brasileiro, isso é um ponto que há de ser levado em consideração, o feto não tem vida, não se trata de acabar com uma vida, porque a capacidade só surge após o nascimento com vida. Gustavo, o que fala ciência? A ciência, em regra, entende ocorrer vida após a fecundação. Gustavo, como funciona nos outros países? O mundo dito desenvolvido, Estados Unidos, Europa e etc., é super flexível no que diz respeito à prática do aborto. E nestes casos, de estupro especialmente, o aborto é sim realizado sem muitas restrições. Gustavo, quais são os países que limitam o aborto? São aqueles países religiosos, aqueles países quase que teocráticos. Via de regra, países árabes, países islâmicos. Então, para que lado o Brasil quer seguir? Para uma teocracia de imposição religiosa, de princípios religiosos que nem todos compartilham, ou para um caminho de preocupação social com a realidade do Brasil? É essa a discussão da PL 1904. E não cabe a nós dizermos como aquela mulher vítima de violência deva conduzir a vida dela. Ah, Gustavo, até a gente encerrar, mas vou lembrar o caso da Clara Castanho, né, que foi estuprada e deu filho em adoção, que é o que muitos sugerem. Não vamos esquecer que, ao dar o seu filho oriundo de um estupro para a adoção, ela foi massacrada nas redes sociais por muitos destes que hoje trazem essa justificativa ou este fundamento para justificar a proibição do aborto após a 22ª semana. Portanto, gente, vamos, cuca legal, e qual caminho você quer para o seu país? O caminho religioso de se impor princípios religiosos, ainda que outros não adiram a ele, mas aplicar a todos, ou o caminho de uma melhor condição social e da falta de marginalização das pessoas mais pobres que vão sofrer? No final das contas, lá na ponta, são elas que sofrem com essas decisões apinhadas de ideologia e princípios religiosos que muitas vezes para elas são inaplicáveis, porque a preocupação delas é o que vai comer no dia seguinte e se não serão violentadas no dia de hoje. Ali, essas pessoas não chegam para conseguir protegê-las. Qual caminho você quer?